Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre sintomas que são muito frequentes na vida das mulheres, mas que não deveriam ser encarados como consequência normal da gravidez, da idade ou da menopausa. Perda de urina, dor na relação. ah, eu costumo dizer que a mulher normaliza muito, tende a ser muito resiliente em relação a esses sintomas. Ela acaba, deixando de praticar esporte, acaba deixando sua vida sexual de lado, acaba mapeando banheiros pela cidade e acha que isso é normal. Isso não é normal, é comum, mas não é normal. E sempre tem alguma solução. E a gente sempre tem que pensar em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, dessas mulheres. Para isso, hoje eu trouxe a minha amiga e fisioterapeuta pélvica, Fernanda Bartelli, especialista nessa área. Muito bem-vinda, Oi, Fernanda. Virginia, tudo bem? Que prazer estar aqui falando contigo hoje. E muita gente nem sabe que existe essa especialidade da Fernanda, né? É uma curiosidade muito grande quando a gente apresenta para as pacientes que existe uma solução que é comportamental, que é física, que é fisioterapêutica. Hã, e muitas pessoas acham que é muito simples de se fazer, que é só olhar alguma coisa na internet que consegue resolver isso, e para isso eu trouxe hoje a Fernanda para explicar muito bem onde que se encaixa a fisioterapia na urologia, na saúde íntima da mulher. Então, para começar a te conhecer, Fer, eu chamo de Fer. Até porque a gente se conhece há um bom tempo, né, Virginia? A gente trabalha em conjunto há muitos anos. A gente quer saber de ti. De onde veio esse interesse pela fisioterapia pélvica? Como nasceu essa vocação? Então, quando eu estava na faculdade, na verdade, chamava fisioterapia gênito-urinário naquela época. Se falava muito pouco disso, mas falava muito sobre a saúde da mulher. Era uma área bem restrita comparado com a fisioterapia traumatológica, neurológica, dentro do curso de fisioterapia ainda era muito pequeno, se falava muito pouco, mas eu já comecei a perceber, eu tive uma professora que foi a Adriane Bertotto, quem me chamou a atenção para essa área e quem me mostrou e me apresentou a fisioterapia pélvica, e foi aonde eu comecei a descobrir que existia esse outro lado da fisioterapia que podia ser direcionada às mulheres. Naquela época a gente trabalhava muito com, paciente, mastectomizadas, então saía da fisioterapia da parte íntima para trabalhar na parte de edema, mobilidade daquele braço, daquele membro que tinha sofrido a mastectomia e naquela época se fazia um esvaziamento axilar muito grande, então o comprometimento de todo o membro superior da paciente era comprometido. E a fisioterapia da mulher, então, foi entrando na minha vida aos poucos por esses lados. E diretamente em relação à saúde íntima da mulher, teve alguma coisa, aonde que veio esse despertar em relação a isso? A saúde íntima, na verdade, assim, o que que acontece? Eu acho que ainda é pouco falado sobre isso. Mas quando eu estava na faculdade, algumas pacientes começavam a falar: "Ah, eu tenho um pequeno escape de urina, eu tenho". E dentro da fisioterapia a gente tinha pouca ferramenta para tratar, porque não se focava nessa área da fisioterapia, o foco era outro dentro da formação. Mas as mulheres já comentavam naquela época, poucas ainda, hoje não se fala muito, mas naquela época ainda menos ainda, sobre essas pequenas perdas, sobre dor, foi tudo muito discreto. Mas foi aí que eu comecei a conquistar e foi aí que eu comecei a conhecer e acabou me conquistando e, enfim, foi uma área que O que a gente sabe dentro da urologia é que, por exemplo, quando a gente faz a residência na urologia, tu não tem, assim, todo esse foco na urologia feminina. Hoje também mudou de nome, antigamente era uroginecologia, hoje se chama urologia feminina, né.
E para vocês, o que que basicamente difere na tua formação, no teu tratamento, o que que tu precisou fazer a mais na tua formação para conseguir trabalhar com a fisioterapia pélvica? Depois de me formar em fisioterapia, então eu me especializei em fisioterapia uroginecológica, então daí da época que eu estava na faculdade, trocou de nome para uroginecológica e hoje a gente chama fisioterapia pélvica. Então eu fiz a especialização em cima da fisioterapia uroginecológica, da fisioterapia pélvica. E além dos cursos de formação sempre voltados para essa área, tanto saúde feminina como masculina, mas para a região pélvica. Isso diferencia muito do que a gente tem, do que geralmente se vê dentro da fisioterapia, que é mais comum ser conhecida pela parte de traumato-ortopedia, neurológica, respiratória, enfim. Mas a parte da fisioterapia pélvica é teoricamente mais nova dentro da fisioterapia, mas, a formação é toda voltada para essa área. E Fer, explica aqui para as nossas pacientes o que que exatamente tu consegue trabalhar na fisioterapia pélvica. Então, na fisioterapia pélvica eu consigo trabalhar força muscular, relaxamento dessa musculatura, eu consigo mostrar coordenação para essa paciente. Se é uma paciente que tem uma hiperatividade, que é a paciente que tu comentou de mapear banheiros toda vez que sai, eu consigo trabalhar também esse relaxamento dessa musculatura para a paciente conseguir chegar ao banheiro, então é um conjunto, eu não trato só um sintoma, a gente faz um mapeamento, então, sobre o que que essa paciente tem, se ela precisa fazer relaxamento, se ela precisa aprender fazer a contração coordenada, musculatura, parte de, postural, respiratória, essa parte toda a fisioterapia pélvica trabalha. Muito interessante isso. Fer, no teu dia a dia, aparece essa mulher que fala que: "Ah, eu perco só um pouquinho, tem problema nisso?" Ou "Eu faço uma manobra de contenção, tem algum problema nisso?" Muito, inclusive nem só no consultório, na minha vida social também, Sim. quando eu converso com as pessoas e que elas me perguntam em que área da fisioterapia que eu trabalho, "Ah, bom, mas eu só perco gotinhas quando eu dou risada", mas isso é uma incontinência urinária, é normal, muitas mulheres acontecem perdas de escapes de gotinhas numa aula de academia, quando vai dançar, quando vai correr, mas a gente não pode considerar, como natural, né, a coisa acontece, mas, temos meios para corrigir. Outra coisa muito comum que acontece é aquela mulher que sempre está procurando um banheiro. Às vezes ela vai, entra numa loja e precisa procurar o banheiro. Isso também tu encara, no teu dia a dia como um sintoma normal? Com certeza não, né, Hum. porque eu tenho muitos pacientes que já sabem no ambiente, no território que eles andam pela cidade, os banheiros que eles podem usar. "Ah, eu posso ir lá em tal lugar, porque tem o shopping, eu consigo usar o banheiro". Então eles já chegam no consultório a primeira vez perguntando onde é que é o banheiro, então eles têm essa eu digo, é refém de banheiro, né. E não pode ser assim, a gente não pode ter, claro que muitas coisas interferem para essa paciente chegar nesse ponto, mas a gente não pode deixar passar esse tipo de sintoma. Não pode banalizar, Não, tem que procurar exatamente. procurar alguma ajuda. E aquela paciente que acorda várias vezes durante a noite, também é normal? É, não é, né, Hum. porque quando o paciente vai dormir, uma pessoa vai dormir, ela acorda de uma em uma hora, de 1 hora e meia, 1 hora e meia, eu sempre digo, passa a noite indo para o banheiro, porque até voltar, dormir, pegar no sono novamente, já tá na hora de fazer xixi de novo. Isso são sintomas que a gente não pode, considerar, né, como normais nem durante o dia e muito menos durante a noite.
E lembrando que numa certa idade é um fator de risco até para quedas e fraturas, então tem que ser tratado isso aí corretamente, né. Pois então, um dos maiores índices de causas de quedas em idosos é a urgência urinária durante a noite. Se atrapalha no caminho para o banheiro, pega um Exatamente. tapetinho ali no caminho, pã, É, ou acorda, e levanta muito rápido, fica faz uma hipotensão. exatamente, fica tonto Hum. e acaba caindo. É uma das principais causas. Às vezes usam um alfa bloqueador para próstata, já fica mais tonto ainda, né, Exatamente. dependendo das medicações que utiliza. Outra coisa que é comum, no consultório é a paciente que se queixa de uma sensação de bola na vagina, sentir essa bola na vagina, né, isso pode ser um sinal de quê, Fer? Um sinal de prolapso, como elas dizem, né, a queda da bexiga, né, a minha É. bexiga tá caída. Na verdade, não necessariamente pode ser a bexiga, pode ser algum outro órgão, tanto posterior como o útero, enfim, mas essa bola, ela vai: "Ai, tem umas parece que tem alguma coisa". E eu acho muito curioso que o paciente com problemas íntimos, a paciente, elas demoram para chegar no consultório. Então essa bolinha, que era uma bolinha pequenininha, que aparecia só de vez em quando chega para mim na fisioterapia, ou essa paciente está em pré-operatório, porque ela já está com uma grande queda, ou ela já está com aquela bexiga ali que fica o tempo todo aquela bola aparecendo, né, aquela sensação de bola no canal. Então, o tempo de demora, essa demora que os pacientes têm de procurar ajuda, porque sempre foi considerado comum e normal ter esse tipo de queixa. Uhum. E pouco importante, né, Exatamente. porque não é uma doença, é uma doença, nunca o Exatamente. paciente não vê como uma doença. E outra coisa que acontece com a idade, não, e outro sintoma comum é dor na relação, que é a dispareunia. Isso é consequente da idade, é consequente da menopausa, isso é normal? Na verdade, pode acontecer com relação à queda hormonal da menopausa, mas ela pode ser muito anterior a isso. Ela pode ter pacientes jovens que apresentem essas dores, e pode ser por contratura muscular, por falta de relaxamento. Entrando na menopausa, pode ser sim pelo um períneo que está mais delicado, mais sensível, e vai levando, uma coisa vai levando a outra e essa dor vai aumentando. Então, sim, a gente precisa procurar. Eu acho importante nós mulheres termos consciência de que a gente precisa procurar ajuda, porque existe tratamento para esses sintomas. Exatamente. Hã, e por que será que tantas mulheres têm tanta dificuldade de falar sobre isso? Eu não sei, eu não consigo entender, mas como tu falou no início da nossa conversa, que ia apresentar a fisioterapia pélvica, porque muitas pessoas não sabem que existe. E realmente, Uhum. não, a maioria dos pacientes não sabe que existe a fisioterapia pélvica, que a urologia pode trabalhar, e esse tempo vai passando e os sintomas vão piorando. Teve uma vez que eu estava conversando com uma professora e ela tinha um dado que, em média, os pacientes principalmente de dor durante a relação, ou alguma dor, ligada a essa parte íntima, demora em média 7 anos para procurar ajuda. Pra É procurar. muito tempo. E dependendo da ajuda que procurarem, vão levar muito mais tempo pra fazer um diagnóstico. Exatamente, Aham. exatamente. E aí, quando elas chegam, então, elas já estão cansadas, né, Uhum. porque enfim, E j foi e dado como sendo uma questão: "Ah, isso é assim". tem que te acostumar, te habituar a isso. Exatamente. E eu já vou entrar num outro assunto, lembrando, assim, que muitas vezes a fisioterapia vem desacreditada, justamente por uma orientação mal feita, E por um profissional inadequado, que não é especialista em fisioterapia pélvica, ou alguma coisa que ela comprou um curso na é, internet, e daí está fazendo ali uns exercícios pélvicos, e lembrar, assim, que a fisioterapia não se resume aos exercícios de
contração muscular, mas muitas pacientes que a gente vê no consultório diariamente têm complicações relacionadas justamente à falta de relaxamento muscular. Hoje em dia a Exatamente. gente vê muito esse envolvimento aí. E essa profissional que trabalha o relaxamento, eu sempre digo, é muito mais difícil relaxar do que contrair. Sim, consciência corporal, né? Consciência corporal. Exatamente. Uhum. E ainda a gente trabalha numa região, eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu quero mexer o meu cotovelo, eu digo: "Bota a tua mão aqui no teu ombro", e fica fácil de entender. A parte íntima a gente não tem isso. Não. Então é mais difícil de entender. Se a gente precisa tratar um relaxamento e eu não tenho a consciência, a paciente não vai conseguir relaxar. Tem que ter a consciência corporal desse relaxamento. E tem também o tabu da genitália, né. Tem o tabu da Totalmente. genitália, tem gente que acha que sua genitália não é bonita, né, tem gente que acha que sua genitália não é normal, e o tabu, de você trabalhar naquela região íntima, que de repente ela nunca, né, só foi tocada naquela região, por questões sexuais e não consegue desprender, né. Sim, muito eu escuto isso das minhas pacientes mais idosas, Uhum. principalmente. Quer sentir se está fazendo a contração? Coloca a mão. Já colocou a mão? Meu Deus. Nunca colocou, nunca pegou um espelho para ver o que estava acontecendo. Então, a gente tem que parar de ter como cultura que a área íntima é feia. Não, a área íntima não é feia. A área íntima é uma área normal, como todo todas as regiões do nosso corpo, só que culturalmente ela foi dada como feia, proibido, ninguém fala, ninguém faz, e não aparece, né. Então, assim, o que que acontece? Por que que fica tanto tempo, esses sintomas acontecendo? Porque se eu tenho alguma coisa estética que aparece, eu vou procurar. Como a minha área íntima é proibida e não aparece, eu vou empurrando com a barriga. É, e às vezes até por medo de se tocar, medo de se conhecer, por É desinformação, isso aí. por coisas, né, por É, tabus realmente, é é. isso sim. Uhum. Uhum. Tem algum sintoma específico que você ouve com frequência das pacientes que, assim: "Ah, eu achava que isso era normal, que acontece com todo mundo isso"? Ah, perda de gotas quando dá risada. Essa é É a fatal, né? essa sim, É fatal. acontece com todo mundo, quando dá risada perde gotinhas. Ai, gente, eu tenho que dar um recado para as minhas amigas, né. Eu passo uma vergonha quando eu saio com elas e elas iam por algum espirro, alguma coisa, dar uma cruzadinha nas pernas ou quando estão dando risada. Ai, amigas, por favor, né, nós É, não, estamos é aqui, isso aí, vamos trabalhar esse assoalho pélvico. pelo amor de Deus, né. Então, por que que acontece essa perda quando a gente ri? Ah, essa Comigo per não, né, porque eu já fui na Fernanda. E eu faço o meu dever de casa bem direitinho. Geralmente a perda de esforço de risada é uma perda por esforço e ela acontece por causa da fraqueza da região do assoalho pélvico. Uma paciente gestante que acontece também é uma sobrecarga daquele bebê e se o assoalho pélvico não está preparado para aquela sobrecarga, ele vai acabar cedendo, né, porque o que que acontece? A nossa região íntima, o nosso assoalho pélvico, os nossos órgãos internos, eles repousam em cima dessa musculatura. O bebê vai ficar ali pressionando. Se essa musculatura não tiver uma força adequada, não tiver um reforço, um tônus adequado, ela vai ceder e vão acontecer as pequenas perdas e com o passar do tempo essas perdas vão aumentando também. E eu acho interessante a gente falar isso, porque nós 2 somos mães e nós passamos por isso, né. Não necessariamente em graus elevados ou mais leve, mas a gente passou por isso também, então a gente fez a fisioterapia, né, antes da gestação, pré-gestacional, já faz o teu fortalecimento do assoalho pélvico para que não tenha, é uma preocupação a menos para, né. Sim, independente do parto Uhum. que Da via de parto, né. exatamente, Uhum. independente da tua escolha pela via de parto, o teu períneo, o teu assoalho pélvico precisa estar, bom para receber essa sobrecarga que é um bebê, né. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de escapes e a doutora Virgínia vai nos explicar melhor como eles acontecem. Virgínia,
Quais os tipos de incontinência de perda de urina que existem? Na grande maioria dos casos, a paciente não tem só um tipo de perda de urina, né. Ela chega no consultório já se queixando assim: "Ah, minha bexiga tá baixa". Daí a gente vai diferenciar, né, bexiga baixa realmente é o prolapso que a doutora Fernanda falou antes, que é quando um órgão pélvico sai pela vagina. Ele pode estar acompanhado ou não de perda urinária. E essa perda urinária, ela é de 2 tipos basicamente, a perda aos esforços, que ocorre por aumento da pressão abdominal, quando faz algum tipo de força, quando tosse, quando espirra, quando corre, quando pula, quando pega um peso. "Ah, vou pegar meu netinho no colo", eu escapa o xixi. E a perda de urgência, que é aquela paciente que não consegue chegar a tempo no banheiro. Mas a grande maioria das mulheres vai ter os 2 tipos de perda juntas, uma vai incomodar mais a vida pessoal dela, social dela, limitá-la mais do que a outra, mas normalmente tem os 2 tipos de perda, né. É o que eu sempre digo para as minhas pacientes, que a perda por esforço, ela sabe quando vai acontecer. Uhum. Então ela é mais fácil de lidar na vida social, né. Ela te limita menos. Exatamente, porque a urgência, quando ela aparece, ela vem, com uma vontade repentina e a paciente não sabe, se vai antecipar essa urgência, E né. às vezes a urgência vem com um volume muito maior de perda, né. A perda no esforço, tu perde ali aquele tantinho, que pode ser pequena, moderada ou grave, mas a perda de urgência às vezes esvazia a bexiga inteira. Ah, e sim. Uhum. É, isso é um fator bastante limitante, esse tipo de urgência. O que que a gente pode considerar excessivo com relação à frequência urinária? Não tem um número mágico, né, a gente fala que 6 a 8 vezes normalmente, que seria o número normal de micções no dia, mas claro que vai depender da tua ingesta hídrica, né. Sim. E essa história de acordar à noite, o normal seria que o hormônio antidiurético, agisse a noite toda e tu não acordasse à noite para fazer xixi. Mas, se fosse falar num número mágico, 8, mas depende da ingesta hídrica. Na verdade, o que mais importa é a presença associada da urgência, né. Sim, porque fazer xixi, várias vezes e um pouquinho, para ele vai acostumar mal essa bexiga? Esse é um assunto mais teu do que meu, né. Mas sim, acostumar mal a essa bexiga. Tem aquela coisa que a gente faz o xixi para prever: "Ah, eu vou sair de casa, eu já faço xixi", ah, tudo bem. Agora se, no primeiro sinal de premência ali, tu já vai fazer xixi e acaba fazendo volumes muito baixos, tu acostuma essa bexiga com volumes Hum. muito baixos. Daí vai ficar aquela bexiga de baixa capacidade com frequência aumentada. É normal que ela vai ter uma frequência aumentada. Tu tem um número X de ml para fazer por dia, né, mas essa acho que é uma coisa que tu sabe explicar melhor do que É, eu. não, porque o que que acontece? Na verdade, quem tem incontinência urinária acha que pode ir fazer para prevenir a perda, mas nem sempre essa perda vai ser prevenida, porque Uhum. se ela é uma perda por esforço, e não importa se eu fui, se ficou um pequeno resíduo e eu fizer um esforço, ela vai perder. Então eu tô causando outro problema para minha bexiga, além da perda de esforço, eu tô acostumando ela Com baixa com capacidade, exatamente, né. exatamente. Isso é uma das coisas de que a gente tem que prestar atenção também, né, que talvez não seja uma hiperatividade, né, Sim, seja um que o paciente, vai muitas vezes no banheiro, tem uma bexiga hiperativa. Não, não necessariamente, depende do quanto que ela responde. uhum, Às vezes é 150, 50, 60 ml, já tá saindo correndo para o banheiro, e isso foi ensinado, né. uhum. Por isso aquela velha história, né, não fique fazendo exercício enquanto estiver fazendo xixi também, né, para não ficar, acostumando essa bexiga, porque cada vez que eu faço uma contração do meu assoalho pélvico, isso é um segredo que eu uso com os pacientes, dentro da fisioterapia pélvica, que a gente usa com o paciente que tem urgência, que se eu contraio a minha musculatura, eu consigo dar uma relaxada nessa bexiga, Hum. e aí eu consigo chegar no banheiro mais frequente. Então tu imagina tu ficar fazendo exercício enquanto a tua bexiga tá contraindo para fazer, enlouquece, né, vira uma bagunça. Por outro lado, quando a gente segura demais o xixi, o que que acontece com a bexiga que ela parece que não esvazia direito, que parece que a gente tá fazendo xixi sem força? Pois então, na verdade a gente chegou ali naquela tensão da bexiga, né. Hum.
E, eu não ela vai precisar de um tempo para fazer a contração, para conseguir esvaziar, porque eu fiquei segurando tanto tempo, que ela ficou lá relaxada, e depois ela vai precisar desse tempo para começar. Então ela faz um pouquinho, dá uma relaxada de novo, e vai e faz outra contração para conseguir esvaziar. Então, quando você passou daquele limite de tolerância da tua bexiga, não é anormal de ter um sintoma, miccional, Sim, porque exato. tu extrapolou a capacidade da tua bexiga. Exato, e daqui a pouco, eu tô perdendo, mas tá perdendo por transbordamento, porque tá segurando tanto tempo, tem tanta quantidade de xixi, isso acontece muito com criança, né. Eles seguram, 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 ai, tá fazendo tudo. Não, ele não tá fazendo tudo, ele não tá sendo bem treinado para fazer o xixi quando ele tá naquele limite. Segura tanto que perde por transbordamento, então na verdade, eu sou apaixonada pela fisioterapia pélvica, porque é encantador isso, a gente tem muita coisa que pode acontecer, né, Virgínia, eu acho que não é tem uma das coisas que a gente vai falar sobre os exercícios do assoalho pélvico, sobre Kegel, se a fisioterapia é só exercícios de Kegel e realmente não são, né, Hum. são a gente tem um vasto mundo, né, nas nossas áreas para trabalhar. Isso aí, lembrando que a bexiga, ela é basicamente um músculo, e se esse músculo distender demais, ele vai ter dificuldade de contração. Então, esse esvaziamento incompleto após uma repressão exagerada, ele pode ocorrer mesmo em pacientes sem alguma doença. Então, Só que ele vai levar depois a uma mas se isso se tornar um hábito, sim, inclusive a bexiga vai ficar mal, oxigenada, mal perfundida, e a longo prazo ela vai sofrer muitas consequências, crônicas, daí sim ela adquirir uma doença crônica, né. E qual que é o papel do assoalho pélvico no controle da urina? Na verdade, a musculatura sim, ela tem que ter força, mas ela tem que saber relaxar, ela tem que ter coordenação, porque eu preciso estar com um períneo relaxado para essa bexiga contrair e eu conseguir esvaziar. Se eu não tenho essa coordenação, eu contraio o músculo quando ele deve relaxar, eu já não já vou ter um problema de esvaziamento. Hum. Então sim, eu tenho que ter coordenação, eu tenho que saber contrair, eu tenho que saber relaxar. E isso tudo tá interligado, né, funcionando teoricamente no automático. Se alguma dessas coisas começa a falhar, aí En entra então aí que entra como é que funciona o papel da respiração, do core e da pressão abdominal. exatamente, porque com o aumento da pressão intraabdominal, eu tenho uma pressão no meu assoalho pélvico e na minha bexiga. Então, se eu sou uma paciente que faz força, muita força e aumento muito o meu abdominal, eu tô fazendo uma sobrecarga ali naquela região. Então, eu acabo acostumando fazer uma força para fazer xixi. Não, eu Uhum. não tenho necessidade de fazer isso, Só relaxar. só relaxar. E por que que, algumas mulheres, então, perdem urina quando fazem alguma atividade física, no correr, na academia? Na verdade, a corrida entra com a pressão também, mas Hum. pelo impacto do movimento, né, Uhum. aquele movimento repetido, e na academia, pelo aumento da pressão intraabdominal. Então eu tenho que parar a academia? Não. Seria bom, né? "Ai, eu não vou mais agora". Não, a gente tem que aprender a fazer a contração sem fazer a contração, muscular na academia, sem fazer esse aumento de pressão, que vai existir, porém não sobrecarregado. Tu quer dizer então para mim que não faz mal eu fazer atividade física, para o meu assoalho pélvico? Se for uma atividade física bem controlada, não. Hum. Só se a gente passar do limite, né, e aí daí então a gente vai ter outro problema, que daí é uma atividade física muita sobrecarga, e aí a gente vai ter problema no assoalho Então se eu pélvico for querer sim. ser fisiculturista não é uma boa. Não é. Ai.
Então o essencial é o seguinte, tu acha que a academia vai prejudicar o meu tratamento contigo, por exemplo? Não, Não? não, eu nunca tiro a não ser a aula de jump. Uhum, uhum. Eu peço para o paciente não fazer, o resto eu sempre peço para continuar fazendo, e a gente vai aprendendo a conviver, né. Eu digo, a gente tem isso, o paciente faz esse esporte, essa e essa atividade no seu trabalho. Eu tenho que tratar o meu paciente com aquelas atividades, eu não posso tirar ele de uma atividade, enfim, um tênis, por exemplo. O Hum. paciente joga tênis, o exercício ali de impacto, às vezes, eu não tenho como dizer para ele: "Agora tu sai do tênis para a gente tratar". Não, a gente vai tratar com o paciente fazendo e aprendendo a Aprendendo a como manejar isso aí no seu exatamente, esporte, né. É exatamente. é essencial que a atividade física é importante para a manutenção do assoalho pélvico, mas tem que ser feita corretamente, né. Exato. E o jump, então, eu também, Já eu contraindico o jump, infelizmente não tem condição do assoalho pélvico conseguir, eu não sei o que que tu acha disso, não. é um esforço muito repetitivo, né, é Uhum, aquela aula o tempo inteiro com aquela batida em cima, né, o tempo todo cravando o impacto, né. uhum. "Ah, mas é na cama elástica, não é impacto". Não, não é impacto ali porque tu não tá pisando no chão, mas os teus órgãos pélvicos, o teu assoalho, eu sempre digo: "Quer saber o que tá acontecendo na aula de jump internamente? Tira o teu sutiã e pula na frente do espelho". É E isso. ali é a mesma coisa, né. Exatamente. Coitada da uretra, né, vamos Então, é aí que daí aí a pessoa para saber o que que tá acontecendo, né, uhum. porque tá ali o tempo todo. E claro, né, as atividades físicas de sobrecarga muito grande também, né, eu acho que não tem por que, sobrecarregar numa atividade física, não vai fazer tanta diferença assim. Assim como não vai fazer bem para coluna, não vai fazer bem para o Exato, joelho, não vai fazer. isso aí. Falando um pouquinho mais, Virginia, sobre incontinência urinária, como é feita essa investigação? A investigação da incontinência é basicamente história, exame físico, né. O que importa é a queixa da paciente, né. O tipo de tentar caracterizar na história dela o tipo de perda que ela tem, se é de esforço, se é de urgência ou se é mista. Vai ajudar nesse diagnóstico a presença ou não de alguma infecção urinária, né, vista pelo exame de urina, e sim vai ajudar um exame de imagem, uma ecografia para ver se tem alguma alteração anatômica importante. E o exame físico sim é essencial. O exame físico da paciente que vai demonstrar se ela tem algum prolapso, né, que é a bexiga caída, o útero caído ou intestino caído, na história ali, se ela tem história de constipação, que tipo de força que ela faz para gerar aquela perda. E no exame físico também o status do trofismo vaginal, que é muito importante, né. Se essa paciente já tem algum sinal de atrofia genital, se ela tem alguma outra patologia da uretra associada que tu possa reconhecer no exame físico. Muito raramente precisa fazer o que eu faço com frequência no consultório, porque eu sou especialista nessa área, que é o estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico eu deixo mais, condicionado às pacientes que já têm alguma intervenção prévia, cirúrgica prévia, ou que eu tenho intenção de operar, porque ele realmente ele não te faz o diagnóstico é clínico ah, o diagnóstico é clínico, é anamnese, exame físico e exames laboratoriais e ecografia. Não precisa muito mais do que isso. E quando o tratamento passa por mudança de hábito, fisioterapia ou medicação? Ele não passa por, ele é por, né. A mudança de hábito, bom, a gente sabe que o fato a obesidade é um fator importante na gênese da incontinência urinária, então a gente sempre reforça a necessidade da atividade física regrada e acompanhada para diminuir o peso da paciente, que esse peso realmente faz com que perca mais urina. Hã, a parte comportamental em relação ao tipo de ingesta de líquidos e alguns, fatores dietéticos que provocam uma hiperatividade da bexiga, como a ingesta de cafeína, de frutas cítricas, de álcool, de, pimenta. E sempre, sempre, sempre essa paciente vai iniciar com um tratamento comportamental,
né, com o comportamento dietético e de exercícios e fisioterápico, ela só vai para medicação medicação ou cirurgia caso caso essa terapia inicial tenha alguma falha, né. Pois então, e o procedimento cirúrgico, quando que ele entra? Na falha o procedimento cirúrgico ele é indicado para as pacientes que têm incontinência urinária aos esforços, que seria o que a paciente que conhece como a telinha, como que é o sling vaginal, e ele é indicado nas pacientes que têm falha no tratamento fisioterápico. Não precisa diretamente ir para o tratamento cirúrgico, onde não é a primeira escolha de tratamento, né? A primeira escolha de tratamento é a fisioterapia. E mesmo que a paciente tenha uma perda urinária mais importante que tu acha que já vai para a cirurgia, ainda assim ela tem um ganho importante de sucesso na cirurgia quando faz a fisioterapia pré-operatória e pós-operatória. Então eu costumo dizer que o nosso trabalho não é separado, tem a visão urológica, tem a visão fisioterápica, mas é um trabalho conjunto, né? O nosso sucesso depende da parceria. Eu sempre encaminho a paciente para ti, independente de eu achar que essa paciente vá à cirurgia, e para ter um melhor sucesso na minha cirurgia. Sim, eu acho que esse é o diferencial, né, o paciente já chega mais preparado para a cirurgia, depois dele fazer a fisioterapia pré-operatória. Se você está se identificando com algum desses sintomas, Deixa aqui. deixa aqui nos comentários e indica o nosso podcast para alguma amiga. Tá. Fernanda, eu acho importante, a gente comentar aqui, que quando se fala em fisioterapia pélvica, eu falo muito para as pacientes, às vezes elas compram pacotes na internet com blogueiras famosas para aprender a fazer exercícios, né. E lembrando sempre que eu tento convencer esse paciente que a fisioterapia não é contração, ela é contração e relaxamento. Quando que a gente trabalha essas 2 coisas juntas? Então, na verdade, é exatamente isso. Eu vou avaliar esse paciente para saber qual é a queixa, né? Uhum. Eu não vou trabalhar num paciente que tem dor, durante a relação e tá com algum problema de um trigger point, uma contratura na musculatura, eu não vou trabalhar a contração muscular, eu vou primeiro trabalhar a resolução desse ponto de dor para depois começar a ver a qualidade dessa musculatura. Eu vejo aqui, até nos congressos, assim, muita ignorância até dos próprios colegas. Como é que funciona essa avaliação da fisioterapia? A avaliação da fisioterapia tem que botar a mão no paciente, eu tenho que sentir o que essa estrutura tem, eu tenho que saber se esse abdômen está contraindo direitinho, o que ele está fazendo durante a respiração, eu tenho que ver a postura desse paciente para chegar nesse assoalho pélvico, fazer uma boa anamnese, um bom exame palpatório para eu identificar o que tem essa musculatura. Ela tem pontos de contratura, o paciente não consegue relaxar, o paciente tem força muscular, mas quando eu peço para contrair, ele não sabe se contrai ou se relaxa. Então, assim, a fisioterapia tem que ter uma avaliação bem feita pelo fisioterapeuta, para depois a gente começar a pensar em plano de tratamento. E além dessa força muscular, o que que mais se avalia ali? Aquilo que a gente comentou, coordenação, relaxamento, a parte respiratória, a elasticidade dessa musculatura, se é uma mulher que está a elasticidade da região, se é uma mulher que está em menopausa, perimenopausa, como é que está esse períneo, se ele está atrofiado, se tem fissura nessa Uhum, região, se tem algum tipo de cicatriz, uma episiotomia, uma cicatriz de algum outro tipo de cirurgia na região. uhum. Se essa cicatriz, ela é mais hipertrófica, ela é mais aderida, se a paciente tem dor naquela região da cicatrização. Então nem toda mulher precisa fortalecer o assoalho pélvico. Nem toda mulher precisa fortalecer o assoalho pélvico. Uhum, tá. Porque pode ser o contrário. Pode precisar de relaxar, né. Hum. Eu posso auxiliar, eu posso estar com essa paciente fazendo retenção urinária,
porque ela não consegue relaxar na hora de que ela precisa relaxar para urinar. E daí ela fica com sintomas hiperativos. Exatamente. Aí é aquilo que a gente conversava, que a Hum. gente confunde a hiperatividade, só que na verdade ela não tem, ela tem uma retenção. E trazer uma série de outras coisas junto, né. Exatamente. Às vezes isso ocasiona até infecções de repetição, Isso né. aí, isso aí. E os sintomas sexuais também. Também, Hum. também. Então, resumindo, fazer exercício por conta própria não é fisioterapia Não é pélvica. fisioterapia pélvica. Se eu comprar um pacote na internet, né. Não, Hum. não vai estar fazendo fisioterapia pélvica, vai estar fazendo Hum. exercícios de contração e Hum. relaxamento. Fisioterapia pélvica, não. Ai, e tem como eu saber se eu tô fazendo isso direitinho? Não, só com a profissional. Eu acho que nada melhor do que consultar um profissional de confiança, né, uma pessoa capacitada para esse tipo de avaliação, E para entender se está fazendo certinho. as pacientes sempre me perguntam quanto tempo vai durar esse tratamento. Eu digo assim: "Olha, os trabalhos fazem normalmente, os trabalhos são normalmente de segmento de 3 meses, 2 vezes por semana, mas quem vai dizer o quanto tempo vai ser o teu tratamento vai ser a Fernanda, baseado no teu desempenho e no teu esforço em casa também, né". Exatamente, sim, com certeza. Se po por exemplo, eu tenho uma paciente que tem hiperatividade, Hum. e aí ela usa a cafeína, ou a pimenta, os cítricos e não quer abrir mão. "Ah, tomo chimarrão todos os dias". A gente não vai ter um resultado se também não tiver o engajamento da paciente em casa, né. E nessas diferentes, doenças, né, na incontinência de esforço, na hiperatividade, o que que difere ali o tratamento? Ah, bastante coisa. Uhum, Na parte da hiperatividade, eu tenho que dar ênfase ao relaxamento dessa musculatura da bexiga, né. uhum. E aí eu posso usar tanto uma via, de tibial, né, como uma via parasacral. Fala-se muito na tibial e porque os estudos são mais focados, mas a parasacral funciona também, assim como a dor pélvica, também posso fazer uma eletroestimulação para esses tratamentos. E a parte de esforço, a gente vai focar mais em musculatura. Por que será que tantas mulheres convivem com dor na relação e não procuram ajuda? Fernanda, essa dor pode vir de alguma tensão da musculatura pélvica? Pode, com certeza. Essa dor pode vir por traumas, né, Uhum. sofridos, enfim, na infância, na adolescência, ou um trauma tardio, elas podem fazer uma contração excessiva dessa musculatura e cada vez que vai ter algum tipo de relação, contrai de novo, e isso vai se transformando numa contratura nessa musculatura, uma tensão muscular e vai ocasionar dor. E um, um, um círculo vicioso, né? Hum. Vai, prepara para dor, sente dor, contrai mais e assim vai indo. Tá, e como que você atua no tratamento dessas dores? Ai, muito trabalho manual, né. Muito trabalho manual, muito relaxamento. A parte sexual, ela começa bem devagar, a paciente vai me dizer o quanto eu posso, fazer em cada sessão, é o tempo da paciente. Então, assim, porque a dor, durante a relação, ela vem de muitos fatores emocionais também. Então aí eu já sempre tenho que ter um profissional da parte, psicológica, psiquiátrica junto com essa paciente. E ela vai me permitindo cada vez avançar um pouco mais e ela mesma fazendo os exercícios em casa e uma paciente com dor, ela precisa fazer os exercícios de casa, a tarefa que eu vou dando, porque ela tem que ir evoluindo junto e a gente vai usando, instrumentos e aparelhos, enfim, que vão me permitindo sempre ganhar um pouco mais. Progredindo e perdendo o Exatamente. medo É daquela isso aí. porque ela já vai contigo com medo, né. Sim, sim, sim. Tem pacientes de dor que eu não consigo tocar na paciente Sim, tem no paciente que a gente não consegue examinar. Hum, exatamente, não examina. uhum.
Então, primeiro eu tenho que ganhar a confiança, né, que Hum. não vai sentir dor, para depois a gente começar a trabalhar. Virgínia, quais as causas médicas precisam ser investigadas quando existe dor na relação? É uma pergunta bem complexa, né, porque dor na relação pode ser ocasionada por qualquer tipo de infecção, às vezes uma infecção urinária ocasiona dor, qualquer vaginose bacteriana, às vezes a gente tem uretrites que são mais difíceis de diagnosticar, a endometriose pode causar, é uma das maiores causas de dor pélvica, né, e dor na relação. Mas com o envelhecimento, principalmente com a menopausa, a gente vem com atrofia genital e o hipoestrogenismo ocasionando então essas dores, né. Na verdade, elas podem se confundir, né, a infecção, ressecamento, a alteração hormonal, elas confundem. É, aham. Às vezes a paciente vem com uma queixa de infecção e na verdade ela tem o resto junto, né, o pacote. E quando ele passa de pontual, esse tipo de queixa, e merece começar a fazer uma investigação? Sempre, né, sempre precisa. Não é normal conviver com dor. A sexualidade é para ser uma coisa prazerosa, né, a gente tem que ter prazer na relação sempre. Então no momento que tu começa a ter esse ciclo de relacionar, o cérebro consegue relaciona com dor, tu não vai ter uma relação prazerosa, então sempre tem que investigar. O tratamento pode precisar de mais uma especialidade? Eu acho isso muito interessante. Acho que sim, acho que o tratamento tem que ser conjunto, tanto com a urologia, com a ginecologia e com a fisioterapia, sim. A gente não está tratando uma bexiga, a gente não está tratando uma vagina, a gente está tratando uma mulher que merece ter uma vida normal, uma vida saudável, né? Qualidade de vida. A perda da libido pode ser uma consequência de dor ou medo de sentir dor novamente? Com certeza, né, a libido da mulher ela vem influenciada por vários fatores, né, e ela é basicamente, cerebral, então se tu relaciona o teu prazer sexual com uma falta de prazer ou até com dor, isso vai realmente cada vez que tu tentar ter uma relação, tu vai pensar na relação já com falta de desejo, né, tu não quer ter uma relação. Então Sim, e aí isso faz as mulheres pensarem que não perderam o desejo e, na verdade, elas estão evitando a situação desconfortável. a gente evita o parceiro, né, a mulher acaba evitando até o contato mais íntimo com o seu parceiro, porque aquela relação já não é tão prazerosa ou, pelo contrário, provoca dor. Tu imagina se o homem tivesse dor na relação? É. Não, não ia procurar nunca, né. Como falar sobre sexualidade sem resumir tudo a hormônios ou questões emocionais? Daí vem desde a tua educação, né. A educação da mulher, a nossa repressão sexual, se tu fores ver mulheres com mais de 60 anos, elas nunca tiveram, assim, nunca se teve um interesse sobre a sexualidade dela, nunca se levou em conta o desejo feminino, né. E a sexualidade ela não é só naquele momento ali na cama, naquele momento, ela vem de toda a relação do casal no dia a dia. Então talvez, tem muitas mulheres que nunca tiveram prazer na vida, como é que elas vão ter uma relação achar bom ter uma relação, né. E o homem convive com seus amigos, num movimento intenso de erotização diária, né, eles se mandam videozinhos, eles fazem comentários, eles olham para as mulheres, a mulher se desorganiza nesse momento. Ela tem uma tendência a não erotizar. Então é importante sim, ver filme, ler livro, até mandar alguma coisinha para o seu marido, para o seu amante, para quem for, né, manda alguma sacanagem para ele, erotiza o teu dia, porque tu quando chegar em casa, tu já vai estar com o pensamento erótico formado e com um desejo já iniciado. E o homem convive com isso todo dia, e a gente tem que aprender coloca aquela lingerie pensando naquilo. Por isso que é importante olhar para a mulher como um todo, né. Sim, sim, não olhar como um órgão, ela não é o assoalho pélvico, ela não é a bexiga, ela não é a vagina, ela é uma mulher
intensa, cheia de desejos, cheia de ambições e ela precisa ser tratada, como um todo. Às vezes a mulher não perdeu a libido, ela passou a evitar uma situação associada à dor. O que realmente muda na saúde íntima da mulher com a menopausa? A queda hormonal interfere na bexiga, uretra e nos tecidos da região íntima? Sim, assim como cai, o estrogênio no nosso sangue, cai também o estrogênio nos receptores vaginais, uretrais e na bexiga. Isso ocasiona uma série de sintomas, né, do envelhecimento feminino, que são então os sintomas que a gente chama, geniturinários da menopausa, que vem então o ressecamento, a dificuldade de lubrificação, a frequência urinária aumentada, o associado ou não à incontinência urinária, acordar à noite para fazer xixi, ardência urinária, desconfortos, coceira, dor, tudo isso vem junto ali na região genital e urinária. E por que que nessa fase aparece mais ardência, mais urgência e mais infecção urinária de repetição? Justamente pelo hipoestrogenismo. Então, esse hipoestrogenismo modifica toda a mucosa da vagina e da uretra, e a falta desse estrogênio lá acaba ocasionando esses sintomas que parecem, às vezes, de infecção e não são. Pois é, nem toda ardência é infecção urinária, né? Não, não, muitas mulheres veem isso. Eu hoje mesmo atendi uma paciente com essa queixa de cistite de repetição, e vai olhar todos os exames negativos, e quando a gente examina a paciente, tu vê de cara que ela tem uma genitália já um pouco mais fina, um pouco mais ressecada e até com um pouco de fissuras vaginais que ocasionam essa ardência urinária. E quais os tratamentos que existem para essa fase? Isso é muito interessante, porque o tratamento é muito simples, a reposição hormonal, né. A mulher que tem uma vagina que está um pouquinho mais atrófica, ela precisa de hormônio local. Esse hormônio pode ser, em creme ou em comprimido, e atua também ali, em casos de dores maiores, a gente pode abrir mão da fisioterapia pélvica, obviamente, e em alguns casos as energias vaginais, como o laser, radiofrequência. E como é que fica com a menopausa o assoalho pélvico, Fernanda? Na verdade, o assoalho pélvico vai sofrer também, né? Porque ele, com essa a parte do estrogênio que acaba diminuindo, ele vai entrar na qualidade muscular e vai entrar também na lubrificação, e isso tudo vai levar a problemas, funcionais do assoalho pélvico. Seja uma incontinência de esforço, como tu ressaltou ali, as urgências urinárias, e a função do assoalho pélvico fica comprometida se eu tiver dor, e essa dor vai fazendo alterações, Hum, porque o funcionamento do assoalho pélvico vai continuar acontecendo, né, ele hum. vai interferir no na função se eu tiver dor na região. E tu acha que a fisioterapia tem algum envolvimento, melhorando essa propriocepção também de melhorar a autoestima e confiança da mulher? Ah, com certeza, eu acho que sim, eu acho que ela sempre que acontece essas situações de dor, desconforto, essa mulher vai acaba se fechando, e conforme a gente vai ganhando e devolvendo essa qualidade de vida íntima dela, ela vai interferindo sim. Eu acho muito importante até para o autoconhecimento dela para Exatamente. melhorar a função orgástica. Com certeza, Uhum, com certeza. Muitas mulheres não se conhecem, né. uhum. Muitas mulheres acham que o mesmo buraquinho do xixi Sim. é o mesmo buraquinho que sai o bebê, que fica menstruada, Uhum. que é o e não, isso é um desconhecimento, gente, muito grande. Nunca foi pego um espelho para olhar, e faz muita diferença a consciência corporal, não pelo toque, pela visão mesmo, Hum, porque se o toque daqui a pouco for um pouco invasivo, começa só olhando a área íntima, né, para hum. saber como que é, como é que é essa área, daí eu vou saber
tem um buraquinho aqui, tem outro E aqui. clitóris, então, nem pensar. Nem pensar, né. É uma Hã. pena, né, porque, parece que existe uma sentença, assim, mulher entrou na menopausa, pronto, acabou a vida sexual e não, se elas podem passar a se conhecer Mesmo exatamente, tardiamente, né. exatamente. E que hábitos tu acha que podem ajudar a preservar essa saúde pélvica na mulher? Ai, hábitos na verdade eu acho que, assim, tudo pode começar lá atrás, quando essa mulher aprende a fazer, contração, relaxamento, ela aprende a saber como funciona esse assoalho pélvico, ela aprende a se olhar, ela sabe se tocar e ela vai conhecendo toda essa região. Sim, chega a gente vai chegar num momento da menopausa que a gente vai precisar de atributos para ajudar, os lubrificantes, os, hidratantes, que vão sim ajudar nessa região e vai preservar a saúde pélvica, assim como a os lasers, as Tecnologias, tecnologias. as tecnologias. Então, a mulher precisa aceitar que a vida íntima vai piorar depois da menopausa? Não, eu acho que ela não precisa aceitar, ela pode passar por um momento de piora, mas ela vai procurar ajuda e vai melhorar de novo essa vida íntima dela, ela não tem que aceitar essa piora. É uma transformação bioquímica que ocorre, é natural, não é o fim do mundo, né, e é uma, mensagem de que você está longeva, mas que pode ter uma saúde, pessoal e sexual normal, conseguindo levar, né, fazendo o tratamento correto, né. Eu acho que hoje nós mulheres nos encontramos numa fase privilegiada com relação à nossa saúde íntima, porque nós temos muitas ferramentas à nossa disposição. Tem a urologia que está olhando para essa mulher, tem a ginecologia, tem a fisioterapia pélvica, as tecnologias estão entrando. Existem hoje produtos específicos para essa região, para essa faixa etária, então eu acho que a gente não tem que aceitar que vá piorar, a gente tem que aceitar as mudanças. Algumas mudanças vão acontecer e adaptar essa qualidade de vida a essas mudanças, mas piorar eu acho que não aceitar, não devemos. Talvez a ciência tenha demorado muito para ir atrás dessa queixa, né. O homem trata a disfunção erétil desde sempre, né, a gente Exatamente. tem o Viagra desde os anos 90 e a mulher não conseguiu expor essa queixa até hoje, né. E então o homem começou a repor testosterona muito antes da gente começar a repor estrogênio, que para nós era mortal, para É eles isso não, aí, né. exatamente. Então, agora se abre esse leque de tratamento que temos à disposição para ter uma qualidade de vida melhor. A menopausa é uma transformação, não é o fim da vida sexual ou íntima da mulher. Eu costumo dizer que a urologia e a fisioterapia trabalham muito juntas, não só na mulher, mas também no homem, né? Eu sempre encaminho as pacientes para fisioterapia pélvica, mesmo quando elas vão ser submetidas à cirurgia. Quando é que tu acha, Fernanda, que a fisioterapia consegue me tirar a paciente da cirurgia? Roubar o Eu paciente? acho que se a cirurgia é bem indicada, a fisioterapia não tira paciente da cirurgia, porque, um paciente que tem indicação cirúrgica, bem indicado para cirurgia, não a fisioterapia não vai conseguir. Eu vou melhorar a condição desse paciente para ele ir para a cirurgia, mas eu consigo, em graus leves, retardar essa cirurgia ou evitar essa cirurgia. Mas, de novo, se ela é bem indicada, a fisioterapia não tira paciente de cirurgia. E tem aqueles pacientes mais severos que a gente vai precisar de todo um armamento, né,
terapêutico, além do comportamental, então de se tratar a bexiga hiperativa com os cuidados dietéticos, a gente vai precisar da fisioterapia, vai precisar da medicação e às vezes a gente vai precisar de um botox dentro da bexiga e às vezes a gente vai precisar de um sling, que é a fitinha para segurar o xixi, mas cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, numa hiperatividade, a gente começa com a fisioterapia e ainda não chegou no que a gente gostaria, casa com uma medicação. É perfeito esse Uhum. casamento de fisioterapia com a medicação. A gente pode começar no menos e ir aumentando com esse paciente e entregar uma qualidade de vida excelente para ele. Com frequência tu me procura e dizendo assim: "Ah, Exatamente. esse paciente precisa de uma medicação associada, não vai funcionar só a fisioterapia". Eu acho que é o casamento perfeito para devolver a qualidade para esse Tem paciente. casos que realmente são mais, desafiadores e que necessitam sim de tratamento de todas as partes, né. Eu geralmente digo, né, para esse paciente: "Não venha me dar deixar de cabelo branco, né, Uhum. porque tu fica ali, não se eu tenho condições de ter uma ajuda, vamos, chamar, né, ligar". Eu acho que ter essa relação com o médico urologista que eu trabalho me deixa muito tranquila. E sempre, aquela história de tratar só os sintomas às vezes não resolve, a gente tem que tratar o paciente como um todo, ver o cessar o tabagismo, cuidar da obesidade, cuidar da atividade física, da qualidade do sono, ver se esse paciente tem, de repente, a gente está fazendo um diagnóstico errado, ele tem uma poliúria noturna, que é o caso quando o paciente urina mais de noite do que de dia. Às vezes esse paciente tem associado uma apneia obstrutiva do sono, que precisa do tratamento, que também provoca noctúria, que também provoca uma qualidade de sono pior, e tudo isso tem que ser, então, investigado e tratado adequadamente, né. Tem algum caso em que tratar só a bexiga ou só a musculatura seria o suficiente? Não, acho que não, né, a Hum. gente volta a falar de tratar só o sintoma e não tratar a causa, né. Sim, a gente trata uma mulher, não trata um Exatamente. órgão, né. Exato, Uhum, seja um homem, uma criança, uma mulher, a gente tem que tratar o todo, né. hum. Qual a mensagem você gostaria de deixar para alguma mulher que esteja ouvindo a gente agora? Que ela deve procurar ajuda, que existe sim ajuda para essa paciente, que ela vai ser bem amparada, os profissionais estão capacitados atualmente para atender esse público e é aquilo que a gente comentou, não a equipe multidisciplinar tá aí para tratar o todo e é só a gente ir atrás para ter os resultados que se imagina. O que a gente está tentando mostrar aqui hoje é que não existe uma especialidade única para tratar uma doença, né? A gente trabalha em conjunto, então, quando a gente fala em órgão pélvico, que é a bexiga, ou a vagina, ou a saúde íntima feminina, a gente fala no tratamento multidisciplinar, quer dizer, com urologia, com ginecologia, com fisioterapia, com proctologia, tudo anda junto ali. Eu queria reforçar que nenhuma mulher precisa ter vergonha de falar sobre sua saúde íntima. Procurar ajuda não quer dizer que o problema seja grave, quer dizer que você resolveu tomar a rédea da sua situação e controlar a sua própria vida. Se você se identificou com algum dos assuntos que a gente tratou aqui hoje, procure uma avaliação individualizada. Continue nos acompanhando, porque a gente vai trazer mais notícias sobre saúde íntima feminina de um jeito claro, responsável e sem tabus. Eu agradeço muito hoje a Fernanda, minha amiga Ai, querida, Virginia, foi um prazer. e Prazer sempre muito grande estar aqui contigo hoje. é sempre muito bom conversar contigo, porque eu aprendo muito e me Ai, da mesma identifico forma. muito como urologista, como mulher e tratando todos os mesmos problemas que todas as pacientes sofrem, a gente também sente aqui. Eu quero agradecer também, foi um prazer estar aqui contigo e, nossos encontros são sempre bons.